ela, Senhor meu Pai. Então, Senhor meu Deus, venha, Senhor meu Deus, diminuir ela neste momento para que o Senhor somente se faça grande, Senhor meu Pai. Mas mesmo assim peço, Senhor, que o Senhor cubra ela agora com o teu poder e a tua glória, Senhor meu Pai, para que ela tenha toda a autoridade do Senhor, meu Pai, para passar o que a tua igreja necessita neste momento. Pai, enche ela agora, Senhor meu Deus, com teu bálsamo, Senhor meu Deus. Faça o refrigério, Senhor meu Pai. Restaura, Senhor, e fortalece, Senhor meu Pai, para que assim seja, Senhor, aqui hoje, feita somente a tua vontade, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Cobre ela agora, Senhor meu Deus, com o teu poder, com a tua graça, Senhor meu Deus, para a honra e glória do santo bendito nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Na Santa Paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria conhecer mais um povo de Deus. E vamos fazer a vontade do Senhor Jesus nessa noite. Quanto tempo eu tenho, pastor? Amém. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Esdras 10. Antes de Jeremias. Amém, meus irmãos? Esdras 10, eu vou ler do 1 ao 3. E depois eu vou ler também o versículo 6, amém? E o Senhor, quando a pastora me incumbiu de trazer uma palavra, eu disse para ela assim: pastora, eu não sou pregadora. Eu não sou pregadora. E ela disse assim: abra a tua boca e eu encherei. Oh, Deus, maravilhoso. E louvado seja Deus por isso, porque naquela mesma noite o Senhor me deu esta palavra. E é uma palavra na qual eu falava assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer nesta palavra? O que o Senhor quer mostrar para o teu povo? E eu continuei buscando no Senhor. Fui 3 dias ao monte, conforme o Senhor também me orientou. E ali o Senhor foi me dando clareza do que Ele queria falar para mim e queria falar para a igreja também, amém? E fala assim o primeiro versículo: e orando Esdras, assim fazendo esta confissão, chorando, prostrou-se diante da casa de Deus, e ajuntou-se ali de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, porque o povo chorava, um grande choro. Então respondeu Sacanias, filho de Jegiel, um dos filhos de Elã, e disse a Esdras: nós temos transgredidos contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, faça concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido dela, conforme os conselhos do Senhor e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faças conforme a lei do Senhor. Versículo 6. Esdras se levantou diante da casa de Deus, entrou na câmara de Jonas, filho de Elisabé, e vindo lá, pão não comeu, água não bebeu, porque estava enojado pelas transgressões dos cativeiros. Amém? E aí eu falei: meu Deus, que palavra tremenda, que palavra dura. E o Senhor dizia assim para mim: o salário do pecado é a morte. Né? E o Senhor dizia mais assim:
Esdras não pecou contra mim. Quem pecou foi o povo. E ele... Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Desculpa, irmãos, pode sentar, em nome de Jesus. E o que aconteceu? Quando Esdras voltou, porque ele tinha voltado para a Síria, porque o Senhor levantou Esdras para levantar, né, Jerusalém. E quando ele voltou, que viu que o povo tinha se contaminado com mulheres estranhas, ele simplesmente se rasgou na presença do Senhor as suas vestes. Ele raspou as suas cabeças, pedindo misericórdia pelo seu povo. E hoje em dia, quem faz isso não é os nossos pastores, né? Eles compram os nossos pecados, né? Eles se deleitam naquilo que fizemos e muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes o pastor pergunta assim: está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Você está precisando de alguma coisa? Aí nós falamos assim: o pastor já quer cuidar da minha vida, né? Só que o pastor não quer cuidar da sua vida. Ele quer garantir que você vá para o céu. Ele quer garantir que você esteja ao lado do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Esdras, ele não acusou ninguém. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi orar a Deus pedindo misericórdia para o seu povo. E aí se levantou, né? Então se levantou e respondeu Escaniás, filho de Jeriel, um dos filhos de Arão. Eu tenho hoje como se levantou um dos obreiros do Senhor, um dos missionários do Senhor, para ajudar o pastor nos dias de hoje. Quantos de muitos obreiros e missionários estão deixando andar os pastores sozinhos? Verdade, Deus. Quantos estão deixando que a casa do Senhor fique de qualquer jeito? Quantas vezes nós jejuamos e oramos pelos nossos pastores? Quantas vezes nós agradecemos pela vida dos nossos pastores? Deus. E foi isso que o Espírito Santo foi falando no meu coração. E o pecado do povo era tão grande que foi a solução que ele achou. Vamos despedir as mulheres e as crianças. Que preço alto, meu irmão. Qual de nós aqui temos coragem de mandar um filho embora? Marido no dia de hoje está fácil, né? Porque o pessoal está trocando de marido, de esposa, que nem troca de roupa. E acha que está normal. Amém. Não sei. Cada um dará conta de si, né? Quem de vocês tem a capacidade de mandar seu filho embora? Deus, olha aí, ó. Ninguém, né? Eu não tenho. Nenhum. Tenho 13. Eu não dou nenhum para salvar a vida de nenhum. E Esdras, quando recebeu essa orientação de, vamos dizer, como um diácono, não sei, como um missionário, ele também foi orar ao Senhor para saber se era a vontade do Senhor, né? Se era isso mesmo que deveria ser feito. E o Senhor respondeu que era. Tamanha fúria de Deus, porque ele tinha dito: não se contaminais, não se misturais o santo com o profano. E muitas das vezes nós queremos fazer para dentro da igreja o profano, misturando com o santo. Muitas das vezes, nosso Senhor me deu um varão valoroso, mas ele é da macumba, mas eu creio que ele vai se converter. Mentira de Satanás. Porque se Deus quiser converter alguém, minha irmã, ele não vai precisar que você vá na macumba buscar ninguém. Né? Ele não vai precisar. E aí você vai casar, e aí você vai ter consequências gravíssimas, e aí depois vai pôr a culpa no Senhor, quando na verdade o Senhor não estava nesse negócio. E ele orou e o Senhor pediu que realmente ele fosse, mandasse aquelas pessoas, mandasse as filhas e as mulheres, os filhos e as mulheres embora. Mas ele tinha que investigar cada família para saber realmente qual daqueles tinham se contaminado, porque a contaminação era muito grande dentro da igreja. E levou mais ou menos 3 meses para poder verificar a cada uma de situação de cada família.
E muitas das vezes os pastores levam a culpa. Pastor, não está acontecendo isso na minha casa. Pastor, isso não está certo. Pastor, isso não sei o quê. Pastor. Quantas vezes você orou pela sua casa? Quantas vezes você jejuou pelo seu marido e pelos seus filhos? Quantas vezes nós se colocamos na madrugada para pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós? Eu gosto de dormir, viu, meus irmãos? Gosto mesmo, adoro dormir. Mas quando o Senhor me levanta na madrugada, eu sei que o mistério é grande. E eu prefiro obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício de entregar um filho, de mandar embora uma esposa, eu não imagino o tamanho dessa dor na vida dessas pessoas, né? E foi isso no qual o Esdras se propôs a fazer. Investigar cada situação, cada caso, cada família, para que fosse correto e não fosse injusto com aqueles que não teriam se contaminado. Porque existiam pessoas fiéis no meio daquele povo. Existiam pessoas que ainda temiam ao Senhor, né? E eles falavam assim, alguns, não todos, mas alguns, muitos foram devolver as esposas, outros se negaram a devolver. E esses que se negaram, Deus disse, lança fora da congregação, porque eles não fazem parte de mim, eles não têm parte comigo, eles não têm parte com aquilo que eu propus na vida deles, né? E quando eu estava orando, aí o Senhor falava, o Espírito Santo falava comigo assim, muitos nesta noite ainda vão dizer assim, ela está falando lá no Velho Testamento, o Senhor Jesus já nasceu e já levou meus pecados na cruz do Calvário e tá tudo bem, eu vivo na graça. Cuidado para não transformar a graça em desgraça. Pela graça nós fomos salvos, fomos libertos. Pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelas suas misericórdias, nós fomos salvos. Pela graça do Senhor Jesus. Mas, na verdade, meu irmão, não tem como você ficar pecando e pedindo perdão. Pecando e pedindo perdão. E aí vamos abrir a Bíblia em João 4. Versículo 17 e 18, amém? Aí diz assim, essa é a passagem, né, de uma mulher que foi pega em adultério, levaram ela, né, para Jesus, para ser apedrejada, né, e o Senhor Jesus escrevia na areia e eles usavam a lei para poder confrontar a Jesus, né. Então, eles falaram, Jesus, como diz a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Aí o Senhor Jesus disse assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ali foram saindo um por um. E só ficou ela e Jesus. Aí a mulher respondeu, disse, peraí, vamos de novo. Saiu do lugar aqui. Ah, tá. Não, desculpa, eu falei errado. Eu falei no João 8, né? Vamos falar aqui. 4,17. A mulher respondeu. A mulher respondeu, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disse-lhe também, disse bem, não tem marido, porque eu tivesse 5 maridos, e o que agora tem marido, este também não é seu. Agora vamos João 10:11, que é essa que eu estava falando com os irmãos, amém? João 8, versículo 10 e 11, amém? Não dá para destruir essa cabeça, destruir tua cabeça. Peraí, irmãos. Fiz alguma coisa que na minha Bíblia não consegui achar. Mas amém, vamos falar. Vou continuar falando que eu não consegui achar.
Então, e aí essa mulher falou para Jesus, né? Que quem não tivesse pecado tirasse a primeira pedra. E o Senhor Jesus respondeu para ela: ninguém nenhum daqui te acusa, e eu também não te acusarei. Jesus tinha pecado? Não. Ele podia tirar a primeira pedra? Podia, não podia? Podia. E ele não atirou. E quem somos nós hoje para tirar o pecado dos nossos irmãos? É verdade. Quem somos nós hoje para apontar o pecado dos nossos irmãos? Como eu disse lá no começo, Esdras não apontou o pecado, ele foi orar. Ele foi buscar no Senhor. Ele foi pedir para que o Senhor ajudasse ele naquela questão. E no dias de hoje, dificilmente a gente acha alguém que ore por nós enquanto nós estamos em situações difíceis. Em situações que talvez por algum motivo a gente tenha pecado. Que talvez por algum motivo Satanás tenha colocado algo nas nossas mentes que fez com que nós pecássemos contra o você. Então, eles sabem como ajudar vocês, ajudar a mim também. Porque eu também sou muito carente de oração e meus pastores sabem disso. Eles têm me ajudado muito. E o Senhor falava ainda mais grandemente ao meu coração. Ele não muda, jamais ele muda, ele não mudou. E que as leis dele também continuam as mesmas, né? Que os seus mandamentos continuam os mesmos. E que nós devemos seguir os seus mandamentos. E muitos dizem assim, o Senhor Jesus veio para que fossem banidos os mandamentos de Jesus. Mas ele mesmo disse, eu vim para que a lei se cumpra. E não para que ela seja tirada de nós, né? Para não que ela venha ser tirada do nosso meio, ser tirada de nós. E aí vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Somos pecadores, nós estamos mentindo. Que feriu ao meu irmão, se feriu a alguém que eu amava muito,
que nós temos essa humildade, porque só com a humildade, com o amor verdadeiro, nós conseguiremos agradar ao Senhor Jesus. E vamos abrir agora em Provérbios 4, do 18 ao 22. Aí diz assim: mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabe eles que tropeçam. Filho meu, atenta para minhas palavras, os meus ensinamentos, e inclina-se os seus ouvidos para mim. Nós só saberemos realmente o que o Senhor quer de nós, e só teremos a certeza que estamos fazendo a vontade do Senhor se nós meditarmos na palavra dele dia e noite. Muitas das vezes a gente ouve aqui na igreja o que o pastor está pregando, o que o pastor está falando, e quando chega em casa a gente fecha a Bíblia e só pega lá no domingo de volta. E aí, talvez o Senhor quer falar comigo ou com você de maneira diferente. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada amanhecer. É verdade, Deus. E a mesma palavra, ela pode ser falada para você, para o seu irmão, de modo diferente. E quando nós se alimentamos da palavra do Senhor, quando nós alimentamos o Espírito Santo de Deus, é muito mais difícil nós cairmos em tentação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se nós dermos lugar para o Espírito Santo de Deus, se nós dermos lugar para aquilo que o Senhor quer que sejamos, não tem dificuldade em servir a Deus. A dificuldade de servir a Deus é quando nós passamos a ver as coisas do mundo mais do que as coisas do Senhor Jesus. Quando nós começamos a achar que estar na igreja é um sacrifício. E estar na igreja é uma dádiva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estar na igreja é um presente que Deus nos deu de estar aqui adorando o seu santo nome. Amém, meu Pai. Existem muitos lugares aí no mundo que as pessoas não podem nem falar o nome de Jesus. E graças à honra e glória do Senhor, nós temos essa liberdade aqui no nosso país. E que cada dia mais o Senhor venha nos tornar, tornar pessoas justas, pessoas como a aurora, que nós venhamos brilhar no Senhor Jesus, que nós venhamos ter consciência e fazer renúncias dos nossos pecados, confessar os nossos pecados para que nós sejamos perdoados, porque o Senhor só perdoa os nossos pecados quando nós o confessamos, Muitas das vezes, é um pecadinho, meu irmão, pecado é pecado. Não tem diferença de pecado. Você pecou, pronto, acabou. Não tem, que nem diz meu pastor Daniel, um checklist de pecado. Ou então chegar aqui pro pastor, isso é pecado? Pra quê? Pra culpa ficar em cima do pastor. Não, o pastor falou que não era pecado, então eu vou fazer. Meu irmão, é você e Deus. É você e Deus. Você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que edifica a casa de Deus e o que não edifica a casa de Deus. E que nessa noite, eu vou pedir permissão para o pastor e para a pastora, que nós venhamos orar e que cada um venha renunciar os seus pecados. E que cada um venha pedir perdão por aquilo que falamos, fizemos e que não agradou o coração do Senhor Jesus. E que em 2017, a primeira coisa que nós fizemos quando acordar ou amanhecer seja agradecer a Deus porque nós conseguimos passar mais um ano. E que o Senhor esteja em todos os dias daquele ano. E que a vontade do Senhor seja cumprida na minha e na sua vida. E que o Senhor exalte a cada dia mais o seu santo nome e que derrame as suas misericórdias sobre as nossas vidas, E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão, disse que eu não sou pregadora, mas espero que eu tenha falado o que o Senhor me cumbiu em falar. E vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?